Bem-vindos ao Livros e Cenas. Aproveite mais essa obra. À primeira vista, parece um livro sobre o castigo. Almas queimando eternamente enquanto Deus assiste, impassível. Mas essa leitura superficial esconde o verdadeiro abismo da obra, porque por baixo do que parece punição divina, existe uma verdade mais perturbadora, e quando você a enxerga, ela muda completamente o que você achava que sabia sobre liberdade e responsabilidade. A Divina Comédia não é um livro sobre o inferno, é um livro sobre escolha. E hoje você vai entender por que cada alma que Dante encontra não está sendo castigada, está apenas vivendo a consequência congelada e eterna do que decidiu ser. Dante escreveu esse poema no início do século XIV, exilado de Florença, acusado de corrupção que não cometeu, condenado à morte caso voltasse. Ele tinha 35 anos, a metade exata de uma vida. O ponto onde você olha para trás e percebe que algumas escolhas não têm volta. E o que ele viu lá embaixo não foi uma galeria de horrores gratuitos, foi um espelho. Cada círculo reflete uma forma diferente de renúncia. Pausa. Antes de seguirmos, preciso que você entenda uma coisa. O Dante que desce ao inferno não é apenas o poeta medieval. É qualquer um que já se viu perdido, sem saber mais qual é o caminho certo. A selva escura não é uma floresta na Toscana. É o estado de quem perdeu a clareza sobre o que importa. Quem acorda e percebe que não sabe mais quem é, que vive no automático por hábito, por medo, não por escolha consciente. A jornada começa ali. Dante tenta subir uma montanha iluminada pelo sol, a imagem da virtude, do caminho certo. Mas 3 feras bloqueiam seu caminho. Um leopardo ágil e manchado, um leão feroz, uma loba magra e insaciável. Elas representam os 3 tipos de pecado que estruturam o inferno: incontinência, violência e fraude. O leopardo é impulso que age antes da razão. Luxúria, gula, apetites inconscientes. O leão é força bruta, violência, tirania, domínio. A loba é o apetite que nunca se satisfaz, avareza, cobiça, a mentalidade de que nada é suficiente. Dante não consegue passar, até que surge Virgílio, o maior poeta romano, morto há mais de 1000 anos. Ele representa a razão humana, a sabedoria. Mas Virgílio sozinho não basta. Não pode levar Dante ao paraíso porque nunca conheceu Cristo. Está no limbo, o primeiro círculo. Mas pode guiá-lo pelo inferno e purgatório. Quem enviou Virgílio? Beatriz. A mulher que Dante viu 2 vezes na vida e nunca esqueceu. Ela tinha 9 anos no primeiro encontro. Ele também. 9 anos depois, cruzaram-se numa rua e ela o cumprimentou. Só isso. Mas foi suficiente para mudar sua vida. Beatriz morreu jovem. Dante casou, teve filhos, virou político. Mas aquele amor platônico nunca saiu da cabeça. Agora Beatriz está no paraíso, vê que ele está perdido e pede a Virgílio que o guie pelo único caminho possível: descer, atravessar o inferno inteiro. É aqui que a história para de ser história e vira mecanismo. E então eles chegam à porta. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Mas repara no que essa frase diz. Não é ameaça, é constatação de uma escolha já feita. Quem entra ali já deixou a esperança para trás quando tomou a decisão que o trouxe até esse ponto. A porta apenas nomeia o que já aconteceu em vida. Agora a contradição aparece inteira. Logo no vestíbulo, antes mesmo do primeiro círculo começar,
Dante encontra uma multidão enorme de almas que correm atrás de uma bandeira sem símbolo nenhum, perseguidas por vespas e moscas. O sangue escorre misturado com lágrimas. Elas choram, mas continuam correndo. Quem são essas pessoas? Os indecisos, aqueles que em vida nunca tomaram partido, nunca escolheram o bem nem o mal, viveram no meio termo, seguros, neutros, confortáveis. Não vou me envolver, não é problema meu. Vou ficar quieto para não arrumar encrenca. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. Essas almas não estão nem dentro do inferno propriamente dito. Nem o próprio reino dos condenados as aceita. Elas são rejeitadas até pelo pecado. Por quê? Porque para pecar é preciso, no mínimo, querer alguma coisa. É preciso escolher, mesmo que seja escolher errado. Mas esses nunca escolheram nada. Então agora correm atrás de uma bandeira sem significado. Porque uma vida sem escolha é uma vida sem significado, eternamente. O inferno de Dante é estruturado em 9 círculos, cada um mais profundo, mais estreito, mais frio que o anterior. E quanto mais você desce, mais consciente foi a escolha, mais deliberada a renúncia. O cone invertido sob a cidade de Jerusalém não é só geografia simbólica, é um mapa da liberdade humana se fechando sobre si mesma. Cada nível, um grau a menos de abertura. Um passo a mais na direção do centro, onde está Lúcifer, completamente imobilizado no gelo. A escolha final, rejeitar tudo, até o movimento. Nos primeiros círculos estão os pecados de incontinência, gente que não controlava os próprios impulsos. No segundo círculo, os luxuriosos voam num vendaval eterno. No terceiro, os gulosos se arrastam na lama sob chuva gelada, vigiados por Cérbero, o cão de 3 cabeças. Ali Dante encontra Siaco, um florentino que ele conheceu em vida. Siaco estava sempre nos banquetes, sempre comendo, sempre bebendo. E agora? Deitado no chão lamacento, cego pela chuva fria, incapaz de se levantar. A comida que ele tanto amava virou sujeira que ele não consegue evitar. E o mais perturbador, quando Dante pergunta sobre Florença, sobre política, sobre o futuro da cidade, Siaco responde: ele ainda pensa, ainda se importa, mas o corpo está preso na consequência do que priorizou. A mente lúcida, presa num corpo que só quis saciar. Se isso é verdade, então a próxima conclusão é inevitável. No segundo círculo, o da luxúria, Dante encontra Paolo e Francesca. Eles foram amantes em vida. Ela era casada com o irmão dele. E foram assassinados juntos. Agora estão presos num redemoinho eterno, arrastados por ventos que nunca param. Quando Francesca conta a história deles, ela diz uma coisa devastadora. Naquele dia não lemos mais. Eles estavam lendo sobre Lancelot e Guinevere, o adultério famoso das lendas arturianas, quando se beijaram pela primeira vez. E ela culpa o livro, culpa a história, culpa tudo, menos a si mesma. Mas veja, Francesca escolheu ler, escolheu continuar lendo, escolheu o beijo. E agora, no inferno, ela ainda se recusa a reconhecer que escolheu. Ela está presa porque não consegue se ver como alguém que teve agência. O vento que a arrasta é só a continuação literal do que ela sempre fez. Ser levada, nunca parar, nunca olhar para dentro. O estranho é que a dor aqui não é barulhenta, é discreta. Dante chora ao ouvir a história de Francesca. Ele desmaia de compaixão. E muita gente acha isso bonito, romântico até. Mas repara, ele chora porque reconhece. Porque ele também amou Beatriz de forma impossível, platônica, idealizada. Ele também alimentou um desejo que não podia se realizar. A diferença é que Dante, ao contrário de Francesca, está disposto a descer, a olhar.
a atravessar o próprio inferno interior para entender o que precisa ser transformado. Mais abaixo, no sétimo círculo, estão os violentos, divididos em 3 categorias: violência contra o próximo, contra si mesmo, contra Deus. Os tiranos e assassinos fervem num rio de sangue chamado Flegetonte, vigiados por centauros armados com arcos. Quanto mais sangue você derramou em vida, mais fundo você afunda no rio. Alexandre, o Grande, está lá. Átila, o Huno. Dionísio, o Tirano. Mergulhados até os olhos no sangue que fizeram correr. Na segunda zona do sétimo círculo está uma das imagens mais perturbadoras de todo o inferno: a floresta dos suicidas. As almas que rejeitaram o próprio corpo em vida agora viraram árvores retorcidas, sem forma humana. Árpias, criaturas com rosto de mulher e corpo de ave, fazem ninhos nos galhos e bicam as folhas. Quando um galho quebra, a árvore sangra e grita. Porque essa é a consequência lógica. Você quis se livrar do corpo, agora está preso numa forma que não escolheu. Você quis parar de sentir, agora sente sem parar. E nunca, jamais, vai poder se mover de novo. A partir daqui, a estrutura se fecha como um funil. O oitavo círculo é o Malebolge, literalmente bolsas do mal, 10 valas concêntricas onde estão os fraudulentos. E aqui está uma nuance importante. Fraude é pior que violência. Porque violência é direta, mas fraude quebra a confiança. Usa a inteligência, o dom mais humano para enganar. É a perversão da razão. Nas 10 valas, cada tipo de fraude tem seu espelhamento perfeito. Os sedutores marcham eternamente chicoteados. Os aduladores afundam em excremento, porque lisonja é isso, fezes verbais. Os simoníacos que venderam cargos religiosos estão de cabeça para baixo com os pés em chamas. Os adivinhos caminham com a cabeça virada para trás. Quiseram ver o futuro, agora só veem o passado. Os corruptos fervem em piche negro, espetados por demônios. E é aqui que você entende por que isso incomoda tanto. Na sexta vala, os hipócritas vestem capas de chumbo douradas por fora, bonitas de longe, esmagadoras de perto. Carregam por fora o peso que sempre carregaram por dentro. Na sétima, os ladrões se transformam em serpentes e serpentes em ladrões, num ciclo perpétuo, porque roubo dissolve identidade. Você não sabe mais o que é seu. Na oitava vala está Ulisses, o herói grego, envolto em chamas. Ele usou eloquência para convencer seus companheiros a navegarem além dos limites do mundo. Não fostes feitos para viver como brutos, mas para buscar virtude e conhecimento, disse ele. Palavras bonitas a serviço da transgressão. Um redemoinho os engoliu. No nono círculo do Malebolge, os semidores de discórdia são cortados repetidamente por um demônio. As feridas cicatrizam e são reabertas. Maomé está ali, corpo aberto do queixo ao ventre, porque cisma é corte, separação literal. Na 10ª vala, os falsificadores, alquimistas cobertos de lepra, impostores loucos se mordendo, falsários queimando em febre eterna. No nono e último círculo, o Cócito, um lago de gelo. Ali estão os traidores, divididos em 4 zonas. Caína, traidores de parentes. Antenora, traidores da pátria. Ptolomeia, traidores de hóspedes. Judeca, traidores de benfeitores. Na Antenora, Dante encontra o conde Ugolino roendo eternamente a cabeça do arcebispo Ruggieri. Quando pergunta por quê, Ugolino para e conta. Ruggieri o traiu, prendeu ele e seus 4 filhos numa torre, trancou e jogou a chave no rio. Dias se passaram. A fome aumentou. Os filhos, um por um, ofereceram o próprio corpo. Pai, você nos deu essa carne.
Tome de volta. O golino não comeu, mas os viu morrer, um por um. E depois, no desespero, diz apenas: a fome foi mais forte que a dor. Agora, no inferno, devora eternamente quem o colocou ali. E no centro absoluto do inferno, no ponto mais baixo da criação, no lugar mais distante de Deus e da luz, está Lúcifer. Mas não é o Lúcifer que você imagina. Não é o demônio ativo, ardente, tentador, senhor do caos e das chamas. É um gigante patético, enterrado até a cintura no gelo do lago Cócito, batendo 6 asas enormes que só congelam ainda mais a água ao redor. Ele tem 3 cabeças. Cada boca mastiga um traidor. No centro, Judas Iscariotes, que traiu Cristo. Nas bocas laterais, Brutus e Cássio, que traíram Júlio César. Ou seja, os que traíram as 2 maiores autoridades do universo de Dante, a autoridade espiritual e a autoridade temporal. Mas veja a posição de Lúcifer. Ele não está reinando, não está comandando um exército, não está torturando almas por prazer sádico. Ele está preso, congelado, imóvel. As lágrimas escorrem dos 6 olhos e se misturam com o sangue dos traidores que ele mastiga, formando 3 rios de líquido vermelho que escorrem pelo queixo e congelam instantaneamente. Ele chora, sem parar. E quanto mais bate as asas tentando se libertar, mais reforça a própria prisão. Essa é a imagem final da escolha levada ao extremo absoluto. Lúcifer foi o anjo mais belo, o mais próximo de Deus. Ele tinha tudo e escolheu rejeitar, escolheu se rebelar, escolheu o não final e definitivo. Agora está imobilizado, sem poder, sem fogo, só frio, só solidão, só o congelamento absoluto de quem já não pode mais escolher nada, porque se recusou a escolher qualquer coisa que não fosse a própria vontade isolada. E aqui está a virada maior. Você não está assistindo um relato de punições eternas inventadas por um Deus vingativo. Você está vendo uma cartografia da renúncia humana levada às últimas consequências. Quando Dante e Virgílio passam pelo corpo gigante de Lúcifer, escalando pelos pelos do corpo dele como se escalassem uma montanha invertida, eles percebem algo extraordinário. Atravessaram o centro da Terra. A gravidade inverte. O que era para baixo vira para cima. Do outro lado está o purgatório, a montanha da transformação, do arrependimento, da possibilidade de mudança. O inferno termina. E termina com uma saída. Sempre existiu uma saída. O problema nunca foi estar preso. O problema sempre foi escolher ficar. Quando um livro atravessa 700 anos, não é porque acertou os detalhes da geografia do além. É porque acertou algo sobre o que significa ser humano. Dante escreveu o inferno como exilado, banido de Florença por acusação falsa, condenado à morte se voltasse. No meio dessa perda absoluta, ele escolheu descer. Escolheu escrever sobre o que acontece quando desistimos e quando não desistimos. A obra funciona em múltiplos níveis. Literal, viagem pelo mundo dos mortos. Alegórico, jornada pela alma humana. Moral, exame das escolhas e consequências. Anagógico, meditação sobre destino espiritual. Você pode lê-la como aventura, filosofia, poesia, tratado político. Ela sustenta tudo porque não quer te dar respostas fáceis. Quer te fazer olhar para você mesmo sem filtros. Cada círculo é uma camada de eu não quero mais tentar. Incontinência, não consigo controlar. Violência, machuco porque fui machucado. Fraude, engano porque é mais fácil. Traição, quebro até laços sagrados porque já não acredito em nada. Mas veja o que isso significa na prática. É sobre você dormindo mais 10 minutos até virar refém do despertador. Falando o que outros querem ouvir até esquecer o que pensa.
quebrando confiança por conveniência e perdendo a capacidade de confiar, justificando, racionalizando, adiando, até acordar um dia sem saber quem é. A selva escura, o inferno não é lugar geográfico. É o que acontece quando você para de se mover em direção ao bom, verdadeiro, justo. Quando congela, quando escolhe conforto da repetição em vez de risco da transformação. A lição final, você está escolhendo, agora, todo dia. Qual círculo você está construindo em volta de si? Onde você deixou de se mover? Que apetite alimenta sem questionar? Que violência justifica? Que mentira sustenta porque já investiu tanto que admitir a verdade parece impossível? Que laço está disposto a trair por conveniência? A divina comédia não te julga, só mostra, segura um espelho. E depois de ver, você não consegue fingir que não sabe. Essa é a função do inferno. Não é o fim, é o começo. Você precisa descer até o centro congelado da própria desistência para sair do outro lado e começar a subir. O purgatório existe, o paraíso existe. Mas você não chega lá sem antes atravessar o inferno. Não o de Dante, mas o seu. Dante chama de comédia porque termina bem. Tragédia começa bem e termina mal. Comédia começa mal e termina bem. Inferno é descida, escuridão, reconhecimento brutal. Purgatório é escalada, trabalho, transformação. Paraíso é luz, reunião, totalidade. Depois da queda, a escalada. Depois da escolha errada, a possibilidade de escolher de novo. Sempre de novo. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo aquele incômodo que bons livros deixam. Aquela sensação de que algo mudou, mesmo que você não consiga nomear o que. É isso. É exatamente isso que a obra quer provocar. Não conforto, não resposta pronta, mas movimento. Qual parte do inferno de Dante mais te incomodou? E por quê? Deixa nos comentários. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, compartilha. Não para acumular views, mas porque tem gente que precisa ouvir isso. Tem gente perdida na própria selva escura que ainda não sabe que existe uma saída.